Bom, em primeiro lugar, pode até ser que sempre tenham existido pessoas de direita na nossa sociedade, até porque a gente sabe que a sociedade brasileira ela é, na sua maioria, conservadora, mas as pessoas até pouco tempo elas tinham até um pouco de receio, vergonha de falar que eram de direita. Por quê? Porque há muito tempo a esquerda domina a narrativa e tomou para si o monopólio das virtudes. Então, como se você ser de direita significasse que você seria uma pessoa ruim, um capitalista selvagem, algo desse tipo, né? Mas, aos poucos, essa ilusão, essa falácia foi sendo desconstruída e hoje as pessoas se afirmam de direita porque não acreditam mais nesse monopólio da virtude da esquerda e, até pelo contrário, os governos de esquerda, nos últimos tempos, se mostraram governos bastante corruptos, sem nenhum patriotismo e que destruíram aí a nação, né? Paulo Guedes veio como que para coroar um trabalho que foi sendo feito até pelo próprio Bolsonaro como deputado, ainda uma pessoa muito nacionalista, de formação militar. Então, no início, quando eu conheci o Bolsonaro em 2014, eu vi que ele tinha uma visão muito nacionalista. E ele foi aos poucos conhecendo pessoas, eu até tive a oportunidade de apresentar pessoas liberais, estudiosos, e ele tinha muito interesse em aprender. O Paulo Guedes fala que o Bolsonaro aprende muito rápido, e é verdade, ele ia conhecendo as pessoas, fazendo perguntas. Eu apresentei para ele, por exemplo, também o Luiz Felipe Orleans Bragança, que hoje é deputado, meu colega. Ele fez uma bela explanação sobre os sistemas de governo, falando sobre o liberalismo. E ele foi conhecendo muitas pessoas. O Winston Ling foi um outro empresário liberal que eu apresentei ao presidente. E ele foi ficando muito curioso, né? Bastante aberto a essas mudanças, claro que preservando ideias dele de proteção à soberania do país e uma série de coisas, mas ele se abriu para o liberalismo econômico. E o Paulo Guedes eu acho que foi a cerejinha do bolo que veio coroar isso, né? Embora o Paulo Guedes mesmo sempre diga que o presidente Bolsonaro foi eleito pelo seu conservadorismo, pelo seu posicionamento de direita e não pela economia, eu tenho a convicção de que o presidente foi eleito por tudo isso, mas também porque, num determinado momento, o Paulo Guedes trouxe para a base do presidente muitos liberais, pessoas que antes tinham uma grande resistência ao nome Bolsonaro e que, com a vinda do Paulo Guedes e em seguida de outros empresários, como Luciano Hang e tantos outros, o Salim Matar, isso daí foi realmente muito importante para que ele pudesse vencer as eleições com a margem que ele venceu. Falta muita coisa, é uma luta assim que tem que ser travada todos os dias, porque nós temos uma coisa que atrapalha muito, que é a burocracia e uma mentalidade do brasileiro de que o Estado tem que resolver os nossos problemas. Na verdade, o Estado cria muito mais do que resolve problemas. E o empreendedor foi muito maltratado já nos últimos tempos no país, né? E a gente precisa mudar essa mentalidade. Eu acredito que a MP da Liberdade Econômica, que eu prezo tanto, que tem até aqui um quadrinho aqui no meu gabinete, das 10 medidas da liberdade econômica, ela traz isso, essa mudança de mentalidade. Então, agora, o empreendedor, ele não é a pessoa ruim de quem o Estado tem que desconfiar, não. Ele é a pessoa corajosa que está colocando, né, o seu patrimônio, o seu tempo, o seu sonho, né, ali à disposição da sociedade, correndo todos os riscos. Então, o empreendedor ele tem que ser valorizado
e o Estado precisa parar de atrapalhar. O grande empreendedor, na verdade, ele só precisa que o Estado não atrapalhe, mas o pequeno não, ele ainda precisa de ajuda, né? Então a gente precisa acabar com essa burocracia. É muito difícil, a gente sabe que é, mas isso requer uma luta diária. Então a gente precisou passar primeiro pela reforma da Previdência, que não é assim, uma reforma feliz, que todo mundo almeja. Não, é um remédio amargo, mas precisava disso. E agora a gente tem que fazer a reforma tributária também, e a gente precisa fazer muito esforço, muito trabalho concentrado, inclusive revendo leis que atrapalham, né, o empreendedorismo, cuidar do pequeno empreendedor. Então, assim, isso certamente é a bandeira para o crescimento do país. É a saída que a gente tem. E vou falar uma coisa para vocês que eu acho que é uma curiosidade. Eu resolvi me candidatar o dia que o meu filho, que é um empresário, falou: mãe, eu vou levar minha empresa para fora do Brasil. É impossível empreender nesse país, isso é coisa de maluco. Eu vou embora, vou para o Paraguai, tá cheio de brasileiro indo, vou para Portugal, para os Estados Unidos, mas não fico mais aqui. Nesse dia eu falei para ele: meu filho, você não vai sair do Brasil, a sua mãe vai se candidatar, vai ser deputado e o Bolsonaro vai ser presidente, e nós vamos mudar esse país. Eu não me considero uma monarquista, eu tenho vários amigos monarquistas, entendo a bandeira deles. No início eu achava uma coisa excêntrica. Quando eu fui realmente estudar e ver como se deu a proclamação da República, eu vi realmente a proclamação da República foi um golpe na época, né? E aí eu entendo essa vontade de voltar, quando eles olham para monarquias que existem hoje, que são sólidas. Você tem o rei, que é um mediador, que trabalha pelo bom andamento, né, da democracia. Eu acho que não é uma coisa infundada, mas eu não fui, capturada por essa ideia, porque eu acho que a gente pode continuar sendo uma república, embora o início, a origem da república não tenha sido boa, não era vontade do povo que fosse proclamada a república. Nós tínhamos um monarca que era um apaixonado por esse país, mas hoje a gente está aqui. Eu não acho que precisa voltar, mas também não acho que seja uma coisa, que absurda a monarquia, não. Pode até ser que esse movimento um dia cresça. Eu não vejo necessidade de voltarmos a ser uma monarquia. Eu acho que a gente pode conseguir organizar essa república. Eu nunca fui parlamentarista, tá? Mas a gente tem um sistema presidencialista complicado pra caramba, né? Porque a gente vê que a nossa Constituição foi feita uma Constituição parlamentarista. E, de repente, não veio o parlamentarismo. Então, é complicado o nosso presidencialismo. Então, eu acho que a gente precisa arrumar a casa, realmente, mexer na Constituição e talvez até fortalecer o presidencialismo. Né? Mas, de certa forma, precisa mudar a nossa forma de governo, que é complicada. Agora, também não é dizer que eu seja contra o parlamentarismo, não. Tem muito boas ideias. Acho que os dois sistemas, eles podem ser bons ou podem ser ruins. Depende muito de quem estiver à frente, né? Depende muito da participação do povo. O grande problema na nossa política é que o povo se afastou dela e deixou por conta de pessoas que não souberam cuidar do povo. Eu acho que é por aí. Nossa, nós temos inúmeros desafios. Eu acredito que uma das coisas principais é a gente trabalhar reforma política, isso é muito importante. A gente devolver ao brasileiro a segurança que o brasileiro não tem. A gente vê assim que é até difícil você empreender, porque você abre um negócio, você é assaltado de novo. Então, assim, a segurança pública ela é base para você ter uma nação saudável. Então, uma das principais bandeiras minhas, sem dúvida, é a segurança pública, é o empreendedorismo. Eu também, na questão da reforma política, eu quero trazer de volta o voto impresso. Eu já protocolei a PEC 132, porque eu acredito que o brasileiro é tratado como um eleitor de segunda categoria, ele não é respeitado. É o único país no mundo em que existe urna eletrônica sem voto impresso. Então, o brasileiro ele é muito desrespeitado. E eu quero resgatar, inclusive, a autoridade do Congresso Nacional. Então, uma outra bandeira muito importante para mim é o combate ao ativismo judicial. Né? E outra bandeira fortíssima é o Escola Sem Partido. Então, a gente quer
promover uma limpeza para que as instituições funcionem de forma decente. Eu tenho um instituto que eu criei, que é o Instituto Resgata Brasil. Eu tenho como muito importante resgatar as instituições. Nós não podemos atacar as instituições, nós temos que tirar das instituições as pessoas que são nocivas para as instituições. Mas uma democracia, ela só é forte se você tem instituições fortes, né? Eu tenho a convicção de que o nosso sistema é o mais frágil e vulnerável possível. Tanto é que ele foi considerado inconstitucional na Alemanha, na Índia. Os países desenvolvidos não usam essa urna como a nossa. Ah, então você quer o voto de volta no papelzinho? Não. Por quê? Porque isso é politicamente inviável. Não existe a menor vontade política para isso acontecer. Não seria lutar por uma causa perdida. E eu acho que pode haver sim urna eletrônica que facilita, agiliza, mas você tem que dar, ao mesmo tempo em que você usa da tecnologia para melhorar o sistema, você não pode esquecer princípios como a transparência, como a segurança jurídica. Então, uma coisa é o processo de eleição ser digital, mas a apuração, o escrutínio tem que ser transparente. E se a gente tem um sistema que não permite você recontar o voto, acabou a transparência, porque você tem um TSE jurando que o sistema dele é inviolável, o mais perfeito do mundo. Eu tenho que acreditar no TSE? Então a eleição no Brasil virou um dogma, é como se fosse uma religião. Você não pode impor isso ao cidadão. O cidadão tem o direito e até o dever de duvidar, de cobrar transparência. Mas quando o cidadão, o eleitor, cobra transparência, ele é ridicularizado. O Supremo, no julgamento da DIN do voto impresso, chegou a dizer, um ministro, que o eleitor que não acredita na urna eletrônica é como a pessoa que não acredita que o homem foi à lua. Ridicularizando. É nosso dever desconfiar, para que a gente possa fiscalizar. E além disso, a minha desconfiança não é do nada, não é uma coisa poética, não, porque eu inclusive participei das audiências no TSE, nos testes que foram feitos com hackers que iam lá para testar e toda vez eles quebravam o segredo da urna. Aí o TSE dizia, não, nós vamos arrumar. Quebravam de novo. Essas urnas, elas foram submetidas a um seminário que teve, uma exposição nos Estados Unidos, se não me engano foi em São Francisco, e em poucas horas os hackers quebraram o sigilo da urna. Por que eu tenho que acreditar que ela é perfeita? Só porque o TSE diz que o sistema dele é inviolável? Caramba, a gente está vendo hackers invadindo o telefone, tudo que é tecnologia pode ser violado. Quando você vai ao banco e você faz um depósito, uma transação, você não vai embora sem pegar o seu recibo. Ah, não, eu vou confiar, o sistema financeiro brasileiro é o melhor do mundo, então eu vou confiar. Não, eu quero meu recibo, porque se tiver um problema, eu tenho como comprovar que houve uma falha, não é? Então eu falo assim, por que eu quero meu recibo bancário e eu não preciso ter um recibo que eu não vou levar para casa, porque aí violaria o sigilo do voto, mas eu vou olhar aquele recibozinho impresso, vou dar o ok, confere, e ele vai cair dentro de uma urna e eu não vou ter qualquer acesso. Mas se um partido político, se um candidato, se alguém duvidar, você tem como abrir ali a urna e conferir, tá certo? Confere com o boletim de urna, confere, ok. É até bom pro TSE. Ele mostra que o sistema dele é confiável. Imagina, todo mundo começa a desconfiar, você confere. Não, gente, 100% de acerto. Ufa, é bom mesmo. Mas por quê que eles não querem dar a gente o direito de conferir? É estranho, é no mínimo estranho. Eu acho que ele precisa avançar em todas as esferas. Aqui, eu entrei no primeiro dia do meu mandato, eu entrei com o projeto da Escola Sem Partido, tá? E eu tava só esperando a Previdência passar pra gente abrir a comissão especial. O Rodrigo Maia já havia me garantido que após Previdência ele abriria essa comissão especial e nós vamos trabalhar, porque essa discussão precisa ser feita. Eu quero ver ainda, estou esperando um dia alguém me trazer um argumento contrário à Escola Sem Partido, um argumento real, que não seja fascistas, homofóbicos, isso é coisa que não tem nada a ver com o projeto, né? Então eu estou esperando alguém trazer um argumento.
porque até agora isso não aconteceu. E só se opõe ao Escola Sem Partido, ou quem não conhece o projeto, quem fala um monte de bobagem sobre o projeto, ou quem tem intenção de continuar doutrinando os alunos. A desigualdade, ela ocorre porque ninguém nunca olhou para o povo de verdade, o povo carente desse país. Aí não importa quais foram os governos, não olharam. Então a gente precisa olhar para eles. E, por exemplo, o presidente Bolsonaro, o que ele fez com a Bolsa Família, que diziam que ele ia acabar, não acabou, melhorou, ainda deu o 13º. Então, assim, você tem que cuidar daquelas pessoas que estão em situação de miserabilidade e tirá-las dessa situação. E aí que vem o passo mais importante, que é você dar condições de que a pessoa cresça. O grande problema da desigualdade é que as pessoas mais simples, mais humildes e pobres, elas são tratadas de uma forma a permanecerem nessa condição. O capitalismo, ele favorece a que as pessoas cresçam, se desenvolvam. Então é disso que nós temos que cuidar. Cuidar de quem precisa ser cuidado. Tem que haver um assistencialismo, sim, num primeiro momento. Não podemos abandonar quem está em situação de fragilidade. Cuidar dessas pessoas e depois dar a elas treinamento, capacitá-las para que elas possam crescer e se libertar do Estado. O Estado hoje, ele quem escraviza as pessoas. As pessoas precisam se libertar do Estado. Eu espero que o presidente Rodrigo Maia não instaure essa CPI, porque ela é uma vergonha. Agora, pessoas que são investigadas, amigos de investigados, se voltam contra quem os investigou, quem os julgou, quem os puniu. Então, eu não tenho outra palavra, dizer vergonha, e eu espero que realmente isso não vá para frente. Então, agora, os criminosos, querem estar acima da lei e querem punir, promotores, juízes, policiais, delegados, pessoas que fizeram o grande favor, de meter a mão nessa cumbuca e de se dedicarem com todos os riscos que correram, de mexer numa organização criminosa, Então, eu como parlamentar, eu vou lutar todos os meios que eu posso e espero que a população brasileira também esteja presente nas ruas, nas redes, em todo canto, lutando contra essa vergonha que esse parlamento pode vir a fazer. Espero que não.